Bem, como o TDAH não tratado na infância permanece na vida adulta e por que tratar? Bem, eu vou já falar especificamente do tratamento, mas respondendo a essa pergunta, por que tratar? Dá vontade de dizer e por que não tratar, né? Na verdade é assim, quando a gente fala tratamento, a gente tem que entender o que é tratar. Tem uma pergunta logo embaixo que eu vou trazer para essa discussão agora, e assim, ela fala sobre quais estratégias ajudam na organização e na produtividade do paciente com TDAH. Bem, uma vez que nós tenhamos um paciente com TDAH, que de alguma forma ele vai ter prejuízo nas funções executivas, função executiva é algo muito complexo, mas de um modo geral, eu diria assim, nas entregas, nos entregáveis. O que é que a pessoa é capaz de entregar do ponto de vista organizacional, de relacionamentos, de conquistas, de execução, por exemplo, de elaborar, né, do trabalho. Então, várias as questões. Então, o que é que ela conseguiria trabalhar? Se eu tiver um paciente que na infância não foi, de alguma forma, amparado do ponto de vista terapêutico, ele vai se tornar um adulto TDAH, o que é que a gente pode entender? Ele vai ser muito desorganizado. Ele vai ter muitos prejuízos. Porque ele passou por prejuízos na escola, porque foi chamado de preguiçoso, por exemplo, ou que não queria nada com a vida, ou que tinha dificuldade, muitas vezes foi chamado de burro, ou então foi chamado de, enfim, filho do capeta, como eu já ouvi. E na verdade a gente entende que são pessoas que tinham dificuldades e que foram negligenciadas. Vai chegar na vida adulta como? Quando termina a escola, né, o colégio, porque depende, a gente entende que os pacientes com TDAH não tratados, quando tem classes mais baixas, eles têm maior chance de abandono escolar. Então, assim, uma vez que ele tem a maior chance de abandono escolar, o que é que vai acontecer? Tem menor chance de entrar no mercado de trabalho num perfil qualificado. E se for aquele que terminou o ensino médio, ele tem maior dificuldade para entrar na faculdade. E quando entra na faculdade, ele tem dificuldade para sair da faculdade. Sair que eu digo é terminar a faculdade e de alguma forma ser exposto ao mercado de trabalho. Então, assim, todas as cadeias, desde a criança até a fase adulta, elas vão ser de alguma forma comprometidas, em maior ou menor graus. E quanto à questão da organização e produtividade, se eu pudesse dizer do ponto de vista terapêutico do paciente com TDAH, eu diria que a palavra de ordem se chama rotina. Quem aqui me acompanha no consultório vê que muitas vezes eu escrevo uma sucessão de coisas que devem ser feitas para a rotina, mas não é uma rotina apenas. A rotina, ela é a base de tudo, porque eu até brinco dizendo que o paciente TDAH, ele é despopizado. Pop no sentido de procedimentos operacionais padrões. Ele não consegue ser sistemático, ele é assistemático. Então, se ele comete erros por descuido, por exemplo, é porque ele não teve a ideia de que tinha que executar uma sequência. Do ponto de vista de rotina, a minha sugestão maior seria as instituir uma rotina de sono, uma rotina de prática de atividade física, até a rotina do ponto de vista da alimentação, uma rotina de organização de casa, como por exemplo, chegar em casa, sapato no lugar de sapato, roupa limpa no lugar da roupa limpa, roupa suja no lugar da roupa suja, usou, guardou, abriu, fechou, tirou, botou. Então, isso ajuda muito, porque é uma forma de você organizar e sistematizar a tomada de decisões, as tomadas de decisão do paciente TDAH. Na questão da produtividade, tem inúmeras dicas, né? O paciente, como por exemplo, se ele for mais organizado sistematicamente falando, ele tem menor chance de erro. Se ele tem menor chance de erro, ele é mais produtivo. E ele leva menos tempo para ter esse resultado. Eu até tenho um paciente, um cara muito querido, um empresário, que ele diz: doutor, melhorei super e tal, tô muito bem. Tudo. Antes eu tinha que apertar 100 botões, eu não sabia quais botões apertar. E aí ele foi delegando funções e tal, e agora ele é muito mais produtivo porque ele é o cabeça da empresa. Então ele consegue, de alguma forma, lidar com situações, porque agora ele entende que o limite dele é um específico e que ele não tem que estar atuando em formas em cenários diferentes daquilo onde ele é muito bom. Então, esse é um grau de produtividade que ele chegou, ele alcançou, porque ele foi treinado ao longo do tempo e aprendeu a fazer isso. Em crianças, por exemplo, uma vez que ele tem uma rotina de sono adequado,
A rotina até de telas, pessoal, até a quantidade, a qualidade, o conteúdo, o horário que ele assiste, isso influi no desfecho de produtividade e organização do paciente. Então, assim, para a gente falar de tratamento, que é o que eu estou mencionando agora, a gente tem que entender que a base do tratamento do paciente com TDAH não é o medicamento, por incrível que pareça. Quando se fala em TDAH, todo mundo pensa, qual é o remédio, cadê aquele e tal. Eu até aqui no consultório brinco dizendo que é a vitamina, que é a Ritalina. É interessante, é ótimo, é um medicamento maravilhoso, mas nem de longe o medicamento é o salvador da pátria. O medicamento, independente de qual seja, ele é um coadjuvante. O adjuvante maior seria a instituição de múltiplas rotinas, organização e, lógico, terapia. Você diz, como assim terapia? Quer dizer que o paciente TDAH tem que fazer terapia? Bem, tem. Existe uma mandala, né, uma mandala de acompanhamento do paciente com TDAH, onde pelo menos 70% ali da mandala ela é relacionada à terapia, principalmente à terapia comportamental, que tradicionalmente aqui a gente tem como maior, assim, trunfo e padrão ouro, ou seja, o melhor que tem, se chama terapia cognitivo comportamental, que é uma área da psicologia no qual o psicólogo ou a psicóloga vai trabalhar não só a questão do comportamento, mas a parte organizacional, a lida com demandas emocionais, o controle dos impulsos, a dificuldade no freio inibitório, há algum grau de rigidez cognitiva que o paciente TDAH a gente sabe que ele pode apresentar. Então, assim, além disso tudo, né, na questão das rotinas, como eu bem mencionei, a terapia ela é fundamental. E também a gente tem alguns pacientes, principalmente pediátricos, que trabalham com terapia ocupacional. Porque, por exemplo, para mim, enquanto especialista, o paciente com suspeita de TDAH chega, eu não vou observar só o que o manual diz. O manual que eu me refiro é o DSM. Porque tem outras manifestações que o paciente com TDAH ele pode apresentar, como, por exemplo, um que se chama de dispraxia motora, que é o paciente desengonçado. Ele vai pegar uma garrafa, derruba um copo, vai servir uma água e bota metade fora, metade dentro. É o desengonçado que vai, sei lá, querer mostrar alguma coisa e atravessa na frente da pessoa vai, enfim, ele é desorganizado do ponto de vista organizacional, não só visual, mas motor também. Então tem várias outras questões que, via de regra, o terapeuta ocupacional pode trabalhar. Uma outra questão, não é incomum, não é, eu sei que não foi feita nenhuma dessas perguntas, mas eu entendo que convém mencionar, não é incomum a gente também ver pacientes com TDAH que tenham alguma questão sensorial. Como assim questão sensorial? Ele pode ter o que se chama de transtorno do processamento sensorial, que é uma hiper ou hiporreatividade sensorial. Tato, olfato, visão, paladar, audição. Então, por incrível que pareça, o paciente com TEA, transtorno do espectro autista, ou TPS, o transtorno do processamento sensorial, é um subcritério diagnóstico do TEA. E aí, quando a gente tem um paciente que é TDAH com transtorno do processamento sensorial, tem pais que dizem, meu Deus do céu, o menino é autista. Não é assim que funciona, tá? Não é incomum o paciente TDAH também ter questões sensoriais, tá? E já que eu entrei nisso, pra vocês entenderem, muitas vezes a gente tem um combinado, que é um paciente com TDAH e TEA. Assim como, por exemplo, tem um paciente com TDAH e outra comorbidade que eu vou já mencionar. Então, assim, a avaliação, ela não é apenas se o paciente é desatento, é hiperativo, é impulsivo. A gente tem que entender que ele é de um modo global para tirar eventuais confundidores, deixar e tratar, lógico, esses confundidores ou comorbidades, deixar o que é nuclear do TDAH e fazer o acompanhamento não farmacológico. Via de regra é assim que funciona. E aí, onde que entra o farmacológico? Bem, há pouco eu mencionei da folha que eu escrevo e realmente escrevo bastante. O penúltimo item da folha se chama comorbidades. O que é comorbidade? Morbidade é algo que também prejudica, né, que traz o prejuízo, e co é de coexistência. Então é um TDAH mais alguma coisa. E o último item se chama medicamento. Aí falando de medicamento, que aqui foram muitas as perguntas sobre medicamento, eu vou falar aqui. Tem uma pergunta? Não, tem assim uma afirmação, né? Fale sobre os medicamentos mais usados. Bem, nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem um cenário, no Brasil, a gente tem outro cenário. Por que isso? Bem, questão de evolução, de indústria e disponibilidade por questões de
de Anvisa, enfim, de órgãos regulatórios. Mas geralmente a gente divide em dois grupos. O grupo dos psicoestimulantes, aí tem dois exemplos, né? Que é o metilfenidato, mais conhecida a Ritalina, mas também tem o Concerta e tem a Ritalina LA, Concive, e tem o Venvance, que é a lisdexanfetamina, e tem outros nomes também. Esse grupo é o que é mais consagrado, que é o que a gente chama de padrão ouro. O padrão ouro é o que há de melhor. Então, do ponto de vista farmacológico no paciente com TDAH, se você for escolher um medicamento, via de regra a gente inicia com psicoestimulante. Existem ressalvas que eu vou já mencionar.